do nosso irmão Carlos Pereira, que irá falar sobre justiça divina, como para a humanidade. Nós hoje entramos em conjunto com a solidariedade que vem sendo despertada nesses dias, nessas chuvas pesadas, onde vários órgãos de pessoas se mobilizam no sentido de ajudar a necessidade do nosso próximo. Os objetos, as doações que vocês fazem na nossa casa, para o nosso bazar, em roupas usadas, onde nós caminhamos 12 caixas de roupa, veio o grupo, tomou a frente da liderança de fazer uma vistoria dessas roupas e de organizar tudo até onde foram entregues. Com a graça de Deus, nós esperamos que esse pensamento solidário permaneça no coração de vocês. Também estamos pedindo o apoio de vocês para a doação de cestas básicas. Nós vamos fazer a entrega dessas cestas terça-feira pela manhã. Quem quiser comparecer aqui em nossa casa, nós já estaremos aqui. Todas essas pessoas que recebem essa cesta básica são idosas que já faziam parte do nosso histórico caritativo. Elas têm uma ficha onde consta o nome e o endereço delas e elas tiravam mensalmente cestas básicas. Aí depois dessa crise, nós passamos a cada 2 meses fazer a doação. Terça-feira será esse dia. Agradecemos desde já a cooperação de todos vocês. Vamos fazer a nossa prece e em seguida o nosso irmão irá falar com vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus amado, infinita bondade, permita as tuas bênçãos para o trabalho do nosso conhecimento. Permita, Senhor, de amor, que a tua luz divina desça sobre todos nós, que possa espiritualizar a vida desta casa e fazer presente, incluindo em todo o trabalho da sua realização. Vamos ouvir o nosso irmão Carlos Pereira. Depois não é exemplar do livro Sou Inferno. Boa noite. Já vim aqui uma vez e boa noite foi diferente, gente. A gente fica mal acostumado, né? Vou começar de novo, tá certo? Vocês permitem? Boa noite. Muito parecido com o anterior, quando eu tive aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, podermos nesta noite dividirmos algumas reflexões acerca do tema que nos foi pedido falar. Esperando que todos estejam bem, esperando que possamos ter uma noite de muita e mútua aprendizagem. Estão me ouvindo bem assim? Ou precisa que eu pegue o microfone? É suficiente? A justiça é algo que o nosso coordenador maior desse planeta, Jesus de Nazaré, pautou como uma das necessidades básicas para aquele que quisesse aqui morar na nova fase que o planeta
haveria de estar. Os justos, aqueles que buscassem a justiça, seriam os que receberiam este planeta para trazê-lo para um patamar mais evoluído nas etapas de progresso espiritual que todos os planetas do universo passam. Procurar ser justo, procurar a justiça. E essa justiça é algo que nós precisamos tentar entender, que há uma justiça que nós, como humanos, um processo civilizatório, avançamos ao longo das épocas e das culturas, e há aquela justiça que é a justiça maior, que é a justiça de Deus. Essa justiça maior, essa justiça de Deus, que se busca. Apareceu um bocado de coisinha aqui que eu não sei de onde veio. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Consigo. E é essa justiça divina que nós vamos tentar desenvolver neste planeta. O que é essa justiça divina? De que se trata? Quais são os pré-requisitos dela? E principalmente a justiça após a vida física. Porque há uma justiça que nós todos aqui estamos desenvolvendo, essa vivência no corpo físico, e ao findar essa existência, nós vamos ter algum tipo de avaliação do nosso comportamento quando retornarmos ao mundo espiritual. São esses dois prismas da justiça que a gente vai tentar aqui desenvolver na nossa conversa. Primeiramente, é importante que a gente tem que definir, equalizar, nivelar o que é justiça. Pode ser justiça para mim, pode ser diferente para cada uma de vocês. E é preciso que a gente tenha um conceito mais ou menos igual, ou próximo, ou convergente, para quando a gente falar de justiça, a gente esteja falando a mesma linguagem. Como estamos aqui buscando o lado espiritual de tudo, a gente vai encontrar que o conceito de justiça consiste no respeito ao direito de cada um, naquilo que a gente pode definir no Livro dos Espíritos, na pergunta 875. Essa foi a pergunta que Allan Kardec fez, e os Espíritos disseram de pronto: respeitar o direito de cada um. Portanto, aquela máxima que muitas vezes nós dizemos, o direito meu termina quando começa o seu, baseado neste conceito que os Espíritos trouxeram para Kardec, ele é absolutamente verdadeiro. Então, nós temos que verificar até onde é o meu direito, até onde é o seu direito, e encontrarmos um ponto de equilíbrio para aquilo que eu acho que é o meu direito e não interfira no seu direito. E os grandes conflitos, as grandes confusões que a gente tem no nosso dia a dia é que as pessoas, ou, não sabem quais são os seus direitos, 2, não sabem quais são os direitos dos outros, ou 3, não estão ligando para isso. E olha, se a gente não tem parâmetros, limites, referências, ou a outra pessoa não quer nem saber que você tem direitos, portanto não está nem aí para respeitá-los, confusão vai existir. Variavelmente a gente vai encontrar isso, às vezes, dentro de casa, às vezes com o vizinho de lado, o vizinho de trás, o vizinho do outro lado. Às vezes a gente vai encontrar isso dentro do ônibus, vai encontrar isso no trânsito, vai encontrar isso no ambiente de trabalho. Na verdade, as relações sociais são relações onde o conceito de justiça está sendo testado permanentemente. E esse
é um problema da humanidade como um todo. Agora mesmo, o maior conflito que nós temos na humanidade, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, passa exatamente por este tipo de raciocínio, ou a ausência dele. Um país diz que não deveria o outro se aproximar de outros países, e em função disso, eu invado esse país e tento coibir essa vontade desse país. Ele está dizendo que o país vizinho, ele só pode fazer aquilo que eu permitir que ele faça, ou que, num direito internacional, que é uma outra forma de interpretar o conflito, determinadas forças que se aliam não poderiam estar naquele país, no caso a Ucrânia, porque possivelmente isso poderia promover um desequilíbrio nas forças geopolíticas e, portanto, não poderia fazer isso, e ele toma a iniciativa de invadir um outro país, e o restante você já conhece através da mídia, das notícias. Estou colocando um conflito maior, mas para entender também que daqui a pouquinho, quando a gente sair pegar um carro, pode ser que alguém diga assim, não, eu já estava na minha faixa, você tem que me esperar. É um conflito pequeno, um grande conflito. Ou uma fila daqui a pouco receber um passe, ou ser atendido, né? Coisas desse tipo nós somos deparados o tempo inteiro. Uma segunda pergunta, imediatamente como consequência da primeira, seria: qual o primeiro de todos os direitos naturais? Qual o primeiro deles? O que vocês acham que seria o primeiro direito que cada um de nós possui? Gente, eu sou médium, mas de vez em quando eu não consigo ler pensamentos. Então, se vocês puderem falar, hoje, especialmente, seria melhor. Qual é o primeiro e principal direito que todos nós temos? A vida. Quem mais? Acha que é outra coisa? Os espíritos são taxativos para dizer que, na pergunta 880, é o de viver. Portanto, se tiver alguém aí fora que acha o contrário, pode achar, não tem problema nenhum. Cada um pode e deve pensar como queira. Só que a filosofia espírita está dizendo que é o de viver. Ah, mas eu discordo disso, não tem problema nenhum. Você pode defender o seu direito de opinião, de expressão, de pensamento. O que a gente está dizendo é que os espíritos que coordenaram o trabalho de trazer a revelação espiritual por meio do espiritismo, disseram que o primeiro dos direitos, o maior dos direitos, é o de viver. Porque imaginam que todos os direitos seguintes, eles dependem primeiro do existir. Eu acho que é lógico isso, eu pelo menos concordo. Tem gente que diz que não é outra coisa. Então é importante, quando você pensa diferente, respeitar essa diferença é obrigação de todos nós. No entanto, é interessante que você confronte seu direito de pensar, que é legítimo, que deve ser respeitado, com aquilo que a filosofia espírita está dizendo, pregando, defendendo, explicando. Portanto, o direito de viver é o maior dos direitos. O grande desafio nosso, como sociedade, é fazer com que as leis humanas, elas sejam as mesmas leis, coincidam o máximo possível com as leis divinas. Esse é o grande desafio, que a nossa legislação, ela seja o mais próximo possível à legislação divina que governa não apenas o planeta Terra, mas todo o universo. Esse é o desafio. E aí, a gente vai encontrar desde o mais antigo dos códigos de leis, que é o Código de Hammurabi, aos códigos que nós conhecemos e herdamos por causa da nossa herança judaica cristã, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um código de leis para o povo judeu que tinha um contexto histórico específico, e aquele povo
disperso e em trânsito, precisava de normas que disciplinassem aquele caminhar livre, saindo de um ponto a outro. Moisés, o espírito que enverga-se na condição de líder daquele povo, naquela ocasião, ele enumera 10 mandamentos para disciplinar essa caminhada desse povo. É, portanto, uma legislação específica para os judeus. E aqueles que tiveram uma herança ocidental e se juntaram a este código de leis judaica, incorporaram como também as suas. No entanto, Jesus de Nazaré, a gente vai falar mais um pouco na frente, ele, apesar de ser judeu e respeitar esses 10 mandamentos, ele faz uma síntese e um destaque dessas leis que disciplinavam o povo judeu. Ao longo das sociedades, tanto oriental quanto ocidental, nós vamos encontrar o desenvolvimento da legislação em diversos povos. Mas nós vamos encontrar um ponto culminante, a meu ver, por isso que eu estou fazendo destaque, na sociedade ocidental, por volta do século XVIII, quando existe um conflito de dimensões enormes entre aqueles que tinham mais poder aquisitivo ou aqueles que tinham pouco ou nenhum poder aquisitivo lá na França, onde é cunhado um conjunto de leis que deveriam, essas diretrizes, disciplinar todas as outras leis. E, gente, essa simplificação, para mim em particular, é uma das coisas mais interessantes e importantes que aconteceram, que é exatamente a necessidade de defender 3 grandes direitos: o direito de liberdade, o direito à igualdade e o direito à fraternidade. É importante que a gente pare um pouquinho e pense sobre isso, porque esses 2 direitos iniciais têm sido o motivo dos grandes conflitos que o mundo como um todo, não apenas o ocidental, tem passado nos últimos 200 a 300 anos. Por quê? Porque determinados povos, do ponto de vista ideológico, disseram que o maior dos direitos, que eu vou considerar aí depois da vida, era o direito de liberdade. Um outro conjunto disse que o maior dos direitos que tem que seguir é o direito da igualdade. Para este povo, o conjunto de povos que defenderam a liberdade, se criou uma disciplina na economia chamada disciplina liberal e que influencia, portanto, a economia numa sociedade chamada capitalista. Por outro lado, a gente vai encontrar um pouco mais, eu vou mostrar para vocês, um outro conjunto de povos que diz que não adianta ter liberdade se as pessoas elas não têm igualdade de oportunidades, igualdade de acesso às necessidades mínimas de sobrevivência e prosperidade. Não existe liberdade, não é interessante se não for dada prioridade à igualdade. Gente, até hoje a grande luta, o grande conflito que existe é baseado nesses 2 princípios. Há uma radicalização de um pedaço que diz que a liberdade é um direito supremo e um outro que diz que a igualdade é um dom supremo. Nós vivemos esse discurso que, a meu ver, é completamente inócuo, vazio. Estou falando aqui para você também que está me vendo aí fora, porque a gente radicalizou 2 princípios, 2 direitos, que eles em si são igualmente importantes. E que a Revolução Francesa trouxe esses 2 como necessidade, que toda pessoa humana deveria ser livre e deveria ter direitos iguais.
os dois princípios ao mesmo tempo. Na mesma época, tanto aí na França e alguns depois na Inglaterra, quando dividiram os partidos daqueles que defendiam determinados princípios, mais voltados para a liberdade, e outros mais para a igualdade, de um lado do parlamento ficava aqueles que defendiam do lado direito a liberdade, do lado esquerdo a igualdade. Para que isso? Até hoje, o mundo entra em conflito entre o que eles chamaram de direita e de esquerda, e que manipulam as mentes dos eleitores até hoje numa polaridade, numa discussão, me permita, que é uma versão minha de Carlos Pereira, absolutamente inútil, desnecessária e com o único princípio de manter grupos hegemônicos no poder. Isso acontece no Brasil, acontece na Colômbia, acontece no Peru, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os lugares do mundo, como estratégia de se manter no poder. E aí se reverbera, se intensifica esse discurso de direitos, radicalizando-se e cria conflitos. Às vezes, dentro da própria casa, onde pai tem problema com o filho, mãe tem problema com o pai, outro filho, pai com o filho, mãe com o pai, assim por diante. Quando, na verdade, a liberdade, o direito de liberdade, faria com que eu, respeitando a opinião do outro, o direito do outro, e apenas respeitar. E acabou-se. Porque é o princípio do direito, da liberdade. O fato é que, para conjugar esses dois direitos, tem um terceiro direito, que foi cunhado na Revolução Francesa, que ninguém fala sobre ele. Porque esses dois, eles não existem se não levarem para o princípio da fraternidade. Desses três, aquele que mais sustenta os outros dois é o da fraternidade. Porque alguém que vê no outro um irmão, ele vai desejar que o seu irmão seja livre e seja igual. Sim ou não? Esse é o discurso de Jesus, esse é o discurso dos espíritos que trouxeram a filosofia espírita, e que tem, a meu ver, uma lógica incrível. Então, por isso que digo que essa discussão é inútil, que está faltando a fraternidade. Porque se existisse fraternidade, ninguém estava brigando por igualdade nem por liberdade. Porque o fraterno buscaria garantir esses dois. Gente, isso é muito importante. As coisas que tem aí, sobretudo no Brasil, já há alguns anos, algumas décadas, baseado nesta forma dicotômica de pensar o mundo, que, a meu ver, ultrapassada em nós. Essa foi a outra parte que defendia a igualdade, né, que se concentrou lá no início do século XX, começando pela Rússia e se expandindo, principalmente pelos países próximos, indo para a China, pegando Cuba, centrada numa filosofia de que a igualdade de direitos deveria garantir pão, terra e paz para todos. No final dos anos 40 do século passado, depois de duas grandes guerras mundiais, onde se infringia direitos uns dos outros, né, onde não se tratava povos como iguais, então, portanto, liberdade e igualdade não eram vistos, e, consequentemente, não tinha-se fraternidade. Nós criamos duas guerras mundiais e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, com uma destruição incrível, centralizada na Europa. E essa guerra, ela, ao acabar, ela teve uma consequência interessante. É que um conjunto de países, a maioria dos países, se juntou e elaborou um código de leis que era o princípio que iria nortear as relações internas dos países
e entre os países. Essa associação ou organização das Nações Unidas, ela surge com essa finalidade e tenta, ao longo do tempo, cumprir esses princípios universais do ser humano, dos direitos humanos. Cada país, quando tem a liberdade como o centramento das suas relações jurídicas, eles têm aquilo que se chama de Constituição, que é o conjunto dos princípios, das leis, dos fundamentos que regem aqueles países. Por isso é chamada a lei das leis, a lei mãe, a lei máxima, a lei magna. E aí o Espiritismo começa, diante dessa introdução que eu precisei fazer rapidamente, a mostrar aquilo que se pactua ou não com as leis divinas. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua vontade. Por que isso? Porque a gente poderia achar que aqueles que não tivessem liberdade, igualdade, eles teriam sido esquecidos por Deus. E ao longo da história da humanidade, ela foi muito mais tempo escravagista, ceifadora de liberdade, consequentemente havia desigualdade, sobretudo naqueles em que se tinha uma classe dominante, e não se tinha, portanto, nem igualdade, nem liberdade. São direitos, noção de direitos muito recentes. E aí, Deus, onde é que fica depois de tantos mil anos de convivência humana? Ele esqueceu esses povos, essa gente, bilhões de pessoas que viviam no sofrimento, e aí os Espíritos vêm ao socorro. Não, Deus se preocupa com todos eles. Deus tem as suas leis que regulam as vossas ações. Se violardes, a culpa é vossa. Ele traçou um limite. A punição resulta da infração da lei. Veja só, Deus, segundo os Espíritos, não tem privilégios. Não tem. Ele criou leis que disciplinam o universo. Isso é muito forte também, porque a gente às vezes acha que Deus pode ser vingativo, que Deus pode errar, que Deus pode se equivocar, que na verdade Ele não está fazendo julgamentos parciais. Ele cria o absoluto, o supremo, Ele cria leis que vão disciplinar todas as relações cósmicas. Quem vai ao encontro dessas leis é feliz. Quem vai de encontro a essas leis vai ser infeliz. Descubra as leis, cumpra as leis e você vai ser feliz. Onde estão essas leis? E aí, Allan Kardec, curioso, compreendeu, entendeu e aceitou essa lógica. Mas onde é que estão essas leis? Porque a lei que poderia estar em determinado povo poderia não estar em outro, que poderia estar em uma pessoa, poderia não estar em outra. Onde é que estão essas leis? E aí os Espíritos estão, olha, estão na consciência de cada um. Portanto, o grande trabalho que a gente tem é despertar a consciência, progredir nesse despertamento, para nós irmos ao encontro, descobrirmos em nós mesmos essas leis divinas. E ao descobrir essas leis e cumprindo, seremos naturalmente felizes. O espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Tem um ditado nosso que diz esse princípio com outras palavras: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, a única diretriz para a justiça é você fazer o bem. E mais do que isso, não perder a oportunidade de fazer o bem. Porque tendo a oportunidade de fazer o bem e não fazendo,
você está sendo omisso, está sendo omisso. E vai ser cobrado por isso. Não é Deus que vai cobrar. Leis que convergem para que só seremos felizes se fizermos o bem, só viveremos numa civilização justa se fizermos o bem, se não fizermos, seremos responsabilizados por isso, como consequência natural da nossa omissão em fazer o bem. E isso é uma lei. Lei de causa e tem efeito. Fazendo o bem, retorna o bem. Não fazendo o bem, retorna o que é antagonismo ao bem. Simples assim. É o bem que assegura a sorte no futuro. O bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, quando a gente fala, nós espíritas, sobretudo, que recebemos essa informação há mais de 150 anos, com muita antecedência, sobre uma tal de transição planetária. Vocês já ouviram falar dessa transição planetária? Já ouviram? Centro Espírita é o lugar mais fala de transição planetária, mais que qualquer outro lugar. A gente tem essa informação há muito tempo, a mão beijada. E aí o que é que está dizendo essa resposta dos Espíritos? Está dizendo o seguinte: aqueles que terão uma vida bem-aventurada neste planeta ou depois da morte física, são aquelas pessoas que se preocuparam em fazer o bem. Só isso. Porque fazer o bem representa uma saída sua de dentro de você para ir ao encontro do outro. Só faz o bem quem sai de si, quem deixa de pensar em si, para também pensar no outro. Em outras palavras, para fazer o bem, você tem que assassinar, ou pelo menos domar, dosar, controlar, até que ele fique do tamanho que deve ficar, uma coisa que comumente ficou denominada na psicologia de eco. Quanto maior for esse eco, maior vai ser a vontade de que tudo fique para você, que todas as atenções se concentrem em você, que você é o maior, que você é o melhor, que você tem que ter privilégios e coisas tais. Quando você dosa esse ego para a dimensão que é realmente necessário, esse ego ele vai se transformar em benefícios para o outro. Então a gente tem que controlar esse bichinho chamado ego. Quando a gente tem um ego inflado, ou um ego que pede a supremacia sobre todas as coisas, a gente não consegue enxergar o outro. E se a gente não enxerga o outro, a gente não faz o bem. Certo? Esse é o princípio. As vicissitudes da vida, as dificuldades, as adversidades, são provas impostas por Deus, quando a gente fala por Deus, pelas leis divinas, ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito, e antes de vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque na infração das leis de Deus, jamais fica impune. Deus me perdoe. Deus perdoa, baseado neste raciocínio. Olha, eu vou fazer isso, mas que Deus me perdoe. A gente não tem esse hábito de dizer isso, não tem? Todos nós, gente. Mas nesse princípio cabe a frase Deus me perdoe. As dificuldades da vida são provas impostas por Deus ou escolhidas por nós mesmos, quando no estado de espírito, e antes de vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque a infração, a desobediência, o não cumprimento das leis de Deus, jamais ficará
Deus me perdoe. Essa expressão está certa? Por que não estaria certa? Porque Deus não se preocupa individualmente em dar um juízo de julgamento a quem quer que seja. Deus cria leis. Eu estou reproduzindo o que os Espíritos colocaram. Se vocês não concordarem, por favor, não se queixem comigo, se queixem com os Espíritos. Eu já acabei de mostrar isso que eu vou dizer agora. Deus cria suas leis para disciplinar o universo. Você se desperta a sua consciência, você cumpre essas leis, tudo legal. Se você ainda não despertou a sua consciência para essas leis e não as cumpre, você será responsabilizado. Só que, enquanto você não sabe dessas leis, não despertou, há um atributo divino que é a próprio exercício da misericórdia, da justiça divina em seu grau maior, que é a misericórdia. Então, eu não posso ser responsabilizado por algo que eu ainda não sei. Capite? Está ligado? Claro. Eu só posso ser responsabilizado quando eu tenho acesso a essa informação. Aí sim, eu vou ser responsabilizado de uma forma patente sobre isso. Mas eu vou ficar imune? Não. Eu vou passar por experiências que vão forçar a mim desenvolver esta consciência, despertar essa consciência. Gente, isso é muito sério, porque se Deus não perdoa, Ele é justo? Sim. À medida que Ele diz que você tem que cumprir essas leis, que você vai ser estimulado a despertar sobre elas, e se você não despertou ainda, você ainda não pode ser responsabilizado à medida daquele que já tem acesso a elas. Isso modifica a forma como a gente trata as coisas do dia a dia. O Espiritismo provoca essa mudança de comportamento. O arrependimento auxilia a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. 999 do Livro dos Espíritos. Você não concorda? Eu repito, não tem nada por isso. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, gente. Ou seja, tem que expiar aquilo que você provocou a outro alguém, ou a si próprio. Porque há uma lei, causa e efeito. Há uma outra lei, de ação e reação, que você recebe de volta aquilo que você faz, para o outro ou para si mesmo. Essa lei é importante por quê? Porque à medida que eu tomo consciência dessa lei, eu, ao tentar prejudicar o outro, sabendo que aquilo vai reverter contra mim na mesma proporção, o que é que eu vou fazer? Se eu gosto de mim, se eu quero me preservar, isso eu não vou fazer nada. É isso que está sendo dito. Eu não vou fazer o mal, porque o mal vai voltar para mim. Eu não vou falar mal da vida do outro, porque eu estou permitindo que o outro fale mal de mim. Eu não vou mentir, porque alguém pode mentir para mim. Eu não vou ser violento com ninguém, porque esse alguém pode ser violento comigo. E enquanto eu não aprender isso, eu vou passar por várias experiências no corpo físico para aprender isso. É por isso que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai um dia que a gente vai ter que aprender de todo jeito, né? E aí nós vamos encontrar essa forma como o Espiritismo nos traz esse processo de execução da justiça divina. O primeiro passo é o arrependimento. O que é o arrependimento? Eu não deveria ter feito isso. Isso não é correto. Dentro de uma ética, daquilo que eu já pauto como algo que traz o bem e aquilo que não traz o bem,
aquilo que eu acho que deve ser feito de bem e aquilo que, se eu não fizer, eu estou prejudicando. Dentro desse princípio ético que eu já descubro, eu disse: olha, eu fiz contra fulano, ou que eu fiz contra mim, no caso, na relação com o outro, isso não está correto, isso não deve ser feito. Eu tenho que primeiro me arrepender. Porque quem não se arrepende ainda não tomou consciência. Saber e não fazer é ainda não saber. E aí, quando você toma essa consciência e se arrepende, não deveria ter feito, o passo seguinte é fazer a introspecção daquilo que você fez que eticamente você já disse que não deveria fazer. Este processo interior de sofrimento expiar, que vai burilar o espírito para que ele tome a decisão definitiva de não fazer mais aquilo. Como o processo de justiça divina tem que se fechar, é dada a oportunidade para você fazer o bem que você não fez, de você demonstrar que aprendeu aquilo que você identificou que não é algo correto mais de se fazer. Fechou. E é aí que aparece a dor, minha querida. Belos cabelos brancos, um dia meus cabelos chegam lá, estou chegando lá. Né? É aí que a gente vai interpretar o que é dor e o que é sofrimento. A dor, todos nós vamos passar. O incômodo, o desconforto, todos nós vamos passar, seja física, seja moral, todos nós vamos passar por dores, por incômodos. Quando a gente aprende a razão daquela dor, tira a lição dessa dor, a expiação, a gente transmuta isso dentro da gente, aquilo deixa de ser uma dor, porque você aprendeu que aquilo não deve mais ser feito. E aí, aquilo deixa de existir. E aí, o seu comportamento automático nas outras situações semelhantes é fazer o inverso do que você fazia antes, que é a reparação. E você vai fazer aquilo natural, que você internalizou a lição. Saber e não fazer é ainda não saber. Quando você sabe, você internaliza. Quando tem a oportunidade, você, como sabe fazer, você faz. Você aplica, você coloca em prática. O sofrimento é quando a gente ainda não aprendeu a lição. Correto? E aí a gente fica teimando, repetindo, fazendo aquilo 1, 2, 3, 4 vezes e não consegue sair daqui. Eu, por exemplo, tenho um problema muito sério, porque nesta encarnação, já contei da outra vez que vim aqui, eu pedi para que me desse algum tipo de provação, para que eu pudesse avançar nesta encarnação vários passos, sabendo das minhas dificuldades que eu fiz no passado, e eu pedi que me dessem uma prova que pudesse, sei lá, progredir mais rapidamente. E aí, na hora de negociar o meu plano reencarnatório, me deram algumas provas, mas me deu uma que até hoje, se eu soubesse, eu não tinha aceitado. É uma prova que quando você recebe, não tem condições mais de voltar atrás, você não consegue. Porque quando decidiram que eu ia reencarnar no Brasil, eu pensei que era na Europa, né? Você vai reencarnar, que bom, já estava na hora. Onde? Né? Dinamarca, Finlândia, Suíça, que é belíssimo. Padre, 1,80 m, olho claro, cabelo. Voltar para a Europa, que é o meu lugar, né? Não, você vai para o Brasil. Brasil? Não, mas como é que eu vou ficar assim? 1,80 m, galego?
olho claro, pode, né? Tem alguma coisa errada, senão o Brasil está crescendo lá, com umas missões interessantes, você vai ser muito interessante para você a aprendizagem lá. Sim, mas então eu vou nascer o quê? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Paraná? Não. Nordeste. Pernambuco. Então meus pais vão migrar para lá. Disse, não, você não vai ser galego, olho claro. Você vai ter 1,66 m, vai ter miopia até os 50 anos e vai ser assim mesmo. Não. Por que isso? Não, porque você disse que queria avançar. Mas tem uma prova que a gente quer te dar, que você vai avançar 3 encarnações numa só. É dessa que eu quero, pode deixar, não quero nem saber, eu vou embora. Na saída da porta da reunião, eu perguntei, sim, mas só por curiosidade, que prova era essa? Aí eles me disseram, você vai torcer por Santa Cruz. Eu disse, somente isso? Aí eu saí elétrico, 3 encarnações, eu vou progredir numa só. Eu pensei, minha querida, que fosse uma coisa simples, mas não é. Quanto mais você amplia, mais você gosta do Santa Cruz. É algo que está dentro da gente, né? Que a gente não consegue botar para fora. Eu já tentei torcer pelo lado, não consegui. Estou tentando torcer agora pelo retrô, que eu moro em Camaragibe, não estou conseguindo. Quanto mais eu tento sair, mais é que eu viro tricolor. É um time fora de série, né? A série vai e volta. Então eu não sabia dessa prova. Então quando vocês estiverem, né, numa próxima encarnação pedindo prova, vejam o que vai vir. Porque tem coisa que a gente não consegue se livrar. Mas, gente, Deus nunca age de maneira caprichosa. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua vontade. A justiça divina, ela se manifesta de uma maneira plena se a gente prestar atenção nisso. Allan Kardec fez um resumo daquilo que ele chamou do Código Penal da Vida Futura. Está nesse livro muito bom, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Esse livro e o livro Voltei, do irmão Jacó, são 2 livros que eu recomendo para quem estiver com algum projeto de desencarnação. Não desencarne antes de ler esses 2 livros, vai ser muito importante para vocês. O Céu e o Inferno e Voltei, do irmão Jacó. Belíssimo livro, então, por favor, não saiam sem isso. E aí, gente, você vai ver este código das penas futuras, página 69, página 69. Então, dê uma olhadinha, são 32 ou 36 itens desse código, onde boa parte do que eu falei, o Allan Kardec enumera, fazendo uma coletânea. Está no capítulo 7, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo, a carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, e na página 70, Código Penal da Vida Futura. Se você não lê todo, porque você não está querendo desencarnar proximamente, você vai pelo menos nessa página 70, pelo menos desse livro aqui, e aí você vai ter um resumo de como é que é feito este processo de justiça depois da morte. Um belíssimo resumo que Allan Kardec faz, certo? É o dever de casa que a gente deixa aqui para todos vocês. Jesus e outros espíritos missionários semearam uma semente de justiça em todos os povos. Isso você vai encontrar nas tradições hindus, a tradição shintoísta, vai encontrar no judaísmo, você vai encontrar em todas as grandes tradições espirituais da humanidade. E diz a mesma coisa
com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Ação e reação está aí. Se a gente realmente coloca isso em prática, não tem conflito. E seremos justos. Querer para os outros apenas o que a gente deseja para a gente. Como as pessoas sãs, em equilíbrio, só vão querer para si o melhor, nas nossas relações nós vamos querer o melhor para os outros. E em fazendo isso, nós estaremos implantando a justiça divina naturalmente neste planeta e garantindo que exista o reino de Deus prometido por Jesus, porque bem-aventurados serão justos aqueles que têm fome e sede de justiça, povoarão este planeta após a transição planetária. Transição que apenas está começando há alguns anos atrás e cada vez mais vai ser ampliada. O que a gente está vendo é só o princípio das dores do parto, como mesmo Jesus disse. É só o princípio. Fez essa analogia e olha que não precisa ser mulher para entender essa metáfora. As coisas vão se agravar ainda mais. O mal está em polvorosa, porque sabe que vai ter que deixar esse planeta. Mas, até que isto aconteça, e só o Pai sabe disso, dizia Jesus, o dia, o momento que isso vai acontecer, mas o que se imagina, que se prega em todas as informações espirituais que chegam de todas as fontes, é que será nesse século. Essa virada de página de um mundo que se construirá para a regeneração. Não acaba uma fase para iniciar outra, não. Nós já estamos vivenciando um mundo de regeneração. As sementes desse novo mundo já estão sendo plantadas nos diversos campos do saber. Nós já vivemos, só que ela está no iníciozinho, era uma criancinha ainda, né, nos seus primeiros dias. Enquanto isso, esse mundo que a gente popularmente no meio espírita chama de expiação e provas, ele está em decadência. Só que o mal, sabendo disso, ele está atuando muito fortemente. E aí, informações de todos os lados têm trazido essas informações. Só que nós espíritas, como eu falei no início, a gente concluir essa nossa fala, nós espíritas somos privilegiados, né? Porque temos isso detalhadamente. E a muito será pedido, tem muito for dado. Então, vai ser pedido mais para a gente, que a gente sabe um pouquinho mais. Eu tive uma solicitação de uma companhia espiritual que me pediu para trazer essa informação com mais detalhes para toda a gente, mas sobretudo falando para um determinado público, mas para todas as pessoas. A gente tem um trabalho já de algum tempo com Helder Pessoa Câmara, pela psicografia, e ele me trouxe uma figura para a gente fazer a psicografia. Ele quem trouxe, pediu permissão, eu não tinha esse contato com ele, mas aí a gente se amoldou, verificou a forma de trabalhar, ajustou isso. Eu não lancei ainda esse livro, a gente está primeiro fazendo a distribuição, mas vamos lançar oficialmente. Como eu vinha para cá hoje, eu pedi a permissão para dizer sobre ele, fazer uma rápida merchandising sobre ele, que é o livro Tempos de Fé. Tempos de Fé. Espírito Carol Wojtyła, foi assim que ele foi chamado o tempo inteiro, traz toda essa narrativa de transição planetária e de como vai ser esse mundo de regeneração. A gente aceitou o desafio, né? Quem muito deve ter que pagar, né? Então, pode jogar pedra, mas jogar pedra a pessoa não vai acreditar, não. Não tem problema, faça a sua parte, né? Porque se fôssemos se preocupar com isso, nem Jesus tinha vindo à Terra. Cada um faça a sua parte
e deixe que as sementes plantadas elas possam germinar. Então, gente, a gente está trazendo aqui, noticiando para vocês esse livro do Carol Wojtyła, Tempos de Fé. Ainda vamos lançar oficialmente, a gente está colocando isso nas distribuidoras, nas livrarias, e ainda não lançamos. Nós trouxemos aqui para fazer o merchandising. Quem se interessar possa saber mais informações sobre isso, através de uma figura que durante mais de 25 anos fez algo nessa direção. Tem aí novidades muito interessantes, reflexões muito interessantes acerca dessa vida regenerada que o planeta está construindo. Quero desejar a vocês paz nos corações, que possamos cada vez mais nos aperfeiçoar, fazer a justiça a partir de nós mesmos, para que o mundo seja melhor, a gente primeiro precisa ser melhor. Não há parâmetro maior do que a figura de Jesus de Nazaré, que não apenas falou, que não apenas pregou, mas sobretudo fez a justiça acontecer, representando a própria justiça divina entre nós. Portanto, avancemos hoje e sempre com Jesus. Agradece. Vocês têm muito cuidado de livro para aqui, não? Grandão. Não há força humana que vá deter as grandes transformações que se avizinham à humanidade. Nós que fazemos parte deste planeta, que pede ajuda diária, para que não o violentemos, para que deixemos de agredi-lo com a nossa industrialização febril, com o nosso desrespeito à Mãe Natureza, com a nossa completa ausência de noção de sustentabilidade. Nós pedimos, nós imploramos que se trate melhor dos rios, que se trate melhor das matas, que se trate melhor do solo, que se trate melhor com os dejetos e venenos que são jogados na grande natureza, que já não consegue mais respirar, que já não consegue mais tirar de si o seu melhor, porque o bicho-homem não está mais permitindo que ela faça o seu trabalho natural de renovação, de levar a vida na renovação diária. A Mãe Natureza pede-nos ajuda, a Mãe Natureza pede-nos clemência para não agredi-la mais. Tudo que acontece, tudo que chega na forma de trovões, de chuvas torrenciais, de maremotos, de seca,
mais outros fenômenos. Não é culpa da Mãe Natureza. Ela apenas regurgita o que recebe. Ela apenas transfere para o meio externo aquilo que estão alimentando ela. Por isso, irmãos e irmãs, tratem com mais zelo, com mais respeito e principalmente com mais amor a Mãe Natureza. Nós somos filhos dela. É ela que nos nutre o corpo e a alma. É ela que nos permite viver em paz e harmonia. Bendito seja aquele que, ao respeitar a Mãe Natureza, está ajudando ao progresso desse planeta maravilhoso. Deus, o Senhor das terras e do mar, o Senhor das terras e dos rios, possa nos inspirar a sermos mais indulgentes com a nossa Mãe Natureza. Que seja.